Buenos días a todos. Es un placer para mí abrir la sesión 138 de Seminario de DDP y Matemática Aplicada. En esta ocasión vamos a tener al profesor Óscar Sierra Fonseca como convidado. O profesor Óscar Sierra Fonseca, un matemático colombiano. Él hizo su doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro bajo la orientación del profesor Ademir Pasoto. Actualmente es pesquisador en la Fundación Getulio Vargas, donde trabaja con la profesora María Soledad Arona. Hacen pesquisas en conjuntos. Es joven matemático de la nueva Zafra con una producción científica bastante buena. Y en esta ocasión, el profesor Oscar Sierra va a hablar la palestra titulada Optimal Control Under Uncertain Initial Condition. Bienvenido, profesor Oscar Sierra, y puede comenzar. Bom, vou falar em português, ok? Bom, então, muito obrigado, professor Lima, pelo convite, pela introdução e também aos organizadores, né? Uma honra estar aqui com vocês. Bom, então, essa palestra, né, como você falou, em conjunto com a professora Maria Soledad Aruna e o professor Michele Palladino, na Universidade de Aquila, na Itália, e também com o recém-doutor, o Gabriel de Lima Monteiro. Bom, então, nesse trabalho, nessa palestra, eu vou dividir a palestra em quatro partes. Primeiro eu vou falar sobre controle óptimo clássico, depois vou introduzir o nosso problema, vou mostrar existências de controle de trajetórias óptimas para esse problema. Na terceira parte vou falar sobre a função valor e vou mostrar que ela é uma solução próxima da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman. Na última parte eu vou falar sobre caracterizações de controles. Isso é feito utilizando o princípio de máximo de Pontryagin para o caso que o controle é escalar e também para o caso que a dinâmica vai ser afim com respeito ao controle. E por último, eu vou mostrar um exemplo numérico bem simples sobre optimização de pesca. Bom, então, para começar, a motivação, vou falar sobre controle óptimo clássico. Bom, então, no controle óptimo clássico, a gente o que considera é uma dinâmica eh, determinística, né? Aqui a gente considera X como um elemento de Rn, o controle U, né, vai ser um elemento de Rm. Muitas vezes a gente vai assumir que esse controle pertence a um espaço compacto e convexo de Rm. E F vai ser a nossa dinâmica, né, que descreve as velocidades. Bom, e o dado inicial vai ser determinístico, ou seja, vai ser um elemento de Rm. Então, o propósito de controle óptimo clássico é minimizar ou maximizar um funcional. Nesse caso, um funcional J que pode ser escrito dessa forma, né? Um termo integral aqui com um termo terminal dessa forma. Quando a gente tem um problema dessa forma, um funcional dessa forma, a gente diz que esse problema está em forma de bolsa, tá? Quando a gente tira essa parte integral e consideramos simplesmente esse termo terminal aqui, a gente diz que esse é um problema de Mayer. Bom, então aqui no nosso problema, a gente vai querer minimizar esse funcional J. Então, queremos encontrar uma função U que minimize esse funcional J. Tem duas ferramentas para fazer isso, né, para solucionar esse problema de controle óptimo. A primeira é o princípio do máximo de Pontryagin, que nos dá condições necessárias, né, para que um controle seja ótimo. E a segunda é o princípio da programação dinâmica, que nos dá condições suficientes para que um controle seja ótimo. Então, a primeira ferramenta vai ser esse aqui, o princípio do máximo, né? Então, a gente considera essa função h, que depende do integrando do nosso custo, também vai depender da função f, da nossa dinâmica, e de um multiplicador p. Bom, então, o princípio do máximo diz que uma função u estrela é o controle óptimo, e sua trajetória correspondente, x estrela, é uma trajetória óptima, né? Então, existe um multiplicador p tal que x estrela e P satisfazem esse sistema de equações diferenciais ordinárias. Aqui, obviamente, nossa trajetória óptima, ela satisfaz essa equação diferencial ordinária, junto com essa condição inicial, e também P vai satisfazer essa condição terminal. Aqui a gente observa que temos o gradiente com respeito a x, né? Então, temos que adicionar hipóteses de regularidade na função L e também a função
F, ou seja, a nossa dinâmica. E também, como aqui temos o gradiente com respeito a x da função g, também temos que adicionar certas condições de regularidade para esse custo terminal. Bom, então o controle óptimo vai satisfazer que o argmin desse Hamiltoniano, tá? Estamos tomando o mínimo sobre todos os controles, tá bom? Aqui, esse princípio do máximo são condições necessárias. Por quê? Porque a gente pode encontrar controles que satisfazem essa igualdade aqui, mas mesmo assim, esses controles podem não ser óptimos, né? Por isso que são condições necessárias. Bom, agora, para condições suficientes, a gente precisa do princípio de programação dinâmica. Então, como diz o nome, a gente vai considerar um problema dinâmico. Então, agora vamos a considerar minimizar esse custo aqui, tá? Onde vamos estar variando o tempo inicial S. Bom, e a restrição agora vai ser essa equação diferencial ordinária, onde o dado inicial, né, vai começar no tempo S e o dado inicial vai ser φ. Bom, então, como estamos variando agora o tempo inicial e o dado inicial, a gente define sobre o tempo e o espaço essa função v. E essa função v vai ser chamada como função valor. Simplesmente, ela se define simplesmente como ínfimo sobre os controles desse custo. Bom, uma propriedade importante é o princípio de programação dinâmica que satisfaz essa função valor. Esse princípio diz simplesmente que a função valor se pode reescrever dessa outra forma, né? O ínfimo sobre os controles dessa integral sobre esse intervalo pequeno, né? Que vai de S a tal, para um tal entre S e T, né? Mais esse valor da função valor, né? Isso basicamente diz que o valor da função valor no presente depende do valor do futuro, né? Aqui uma observação é que a discretização dessa igualdade aqui é conhecida como equação de Bellman, uma equação muito utilizada no aprendizado com reforço, mas isso já é um tema para outra palestra. Bom, agora, utilizando esse princípio de programação dinâmica e assumindo que essa função v é suficientemente regular com respeito ao tempo e estado, a gente pode mostrar que ela satisfaz uma equação diferencial parcial, que é conhecida como equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, né? Que ela se escreve dessa forma, tá? E também satisfaz essa condição terminal. Bom, então, assumindo que a gente consiga solucionar essa equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, a gente encontra essa função v, né? E a partir desse valor da função v, a gente pode minimizar essa parte aqui, né? E encontrar o controle ótimo nesse caso. Aqui, o controle que a gente vai encontrar, esse é um mínimo global, bom? E também esse controle vai depender do estado X. Nesse caso, a gente diz que essa função controle é uma política de controle ou é um feedback control. Bom, então essa é a segunda ferramenta que a gente utiliza em controle clássico, em controle óptimo clássico. Bom, pronto. Aqui eu simplesmente vou fazer uma mudança de variável para trabalhar com problemas de bolsa a trabalhar com problemas de Mayer. Ou seja, vamos a considerar esse problema de minimizar esse custo, né, junto com suas restrições, e vamos a introduzir uma nova variável que vai ser z ponto, né, que simplesmente o integrando desse custo, né, junto com essa condição inicial. Então, com essa nova variável, o custo se escreve dessa forma, né? Observem que agora depende do tempo final, né? E introduzimos agora essa nova variável, x tilde, que vai ser xc, né? Então, esse x tilde vai satisfazer essa igualdade. E também essa outra condição inicial. Oh, pronto, então a gente agora tem o problema de bolsa, foi levado um problema de Mayer. Então, daqui para frente, agora a gente vai considerar problemas de Mayer, né? Ou seja, queremos minimizar simplesmente um custo terminal. Bom, pronto, eu simplesmente queria fazer essa observação. Agora passamos a introduzir incertezas nos problemas de controle, né? Quando introduzimos incertezas, o que a gente faz, né, é ver a função valor e a equação de Hamilton-Jacobi, vamos ver que elas estão definidas em espaços de dimensão infinita, mais especificamente em espaços de Hilbert ou também em espaços de probabilidade, como os espaços de Wasserstein. Aqui, nessa palestra, a gente vai se focar nos espaços de Hilbert. Bom,
Então, para isso, a gente introduz a incerteza como um parâmetro ômega, tá? Que pertence a um espaço de probabilidade. Aqui, μ vai ser uma distribuição de probabilidade, ou uma meia probabilidade. E a dinâmica agora vai ser dada por essa equação diferencial aqui, né? Introduzimos esses parâmetros, ômega, na dinâmica e também no dado inicial. E observem que o controle ele vai continuar sem incertezas, né? Então, aqui o que queremos é que um controle ou uma função controle todas as trajetórias que dependem desse parâmetro. Bom, e agora o objetivo vai ser minimizar o valor esperado dessa função g, ou desse funcional terminal, tá? Onde estamos percorrendo, como eu falei, né, os parâmetros ômega. Então, aqui, ômega vai ser nossa incerteza. Cada ômega, como eu falei, vai representar uma trajetória diferente e o objetivo é encontrar uma função U que controle todas essas trajetórias, de tal forma que minimize no valor final, né, o valor esperado. Bom, outro enfoque que a gente poderia ter é encontrar o máximo dessa função G e minimizar, sobretudo, esses controles, né? Esse problema já foi estudado por Richard Winter em 2020 e 2005. Bom, aqui a gente se vai focar em minimizar esse valor esperado. Bom, umas aplicações importantes desse problema de minimizar o valor esperado pode ser encontrado nos trabalhos de Roche, de 2015, sobre sistemas aeroespaciais, onde ele lá chama esses problemas de Riemann-Stieltjes ou Lebesgue-Stieltjes. Outra aplicação importante é de Scagliotti do ano passado, né? É um trabalho sobre terapia de câncer, e ele chama esses problemas de Ensemble Optimal Control. Bom, outra aplicação importante é em aprendizado, em Deep Learning. No trabalho de Weyand, okay, de 2019, ele lá chama esses problemas de Mean Field Optimal Control Problems. Aqui, nessa aplicação, o importante, o objetivo é aproximar uma função contínua psi, dr de nr, né? A partir de um certo conjunto de dados. E esses dados vão ser como os dados iniciais e eles vão estar espalhados seguindo uma lei de probabilidade. Bom, e o objeto que a gente vai utilizar para aproximar essa função psi vai ser uma rede neural residual. Bom, o que é uma rede neural residual? É o seguinte, é simplesmente, né, vai ser esse elemento aqui, esses termos. Isso é o que se conhece como uma rede neural residual, onde n vai percorrer de 0 até t. Equivalentemente, essa rede neural se pode escrever dessa forma, né? E a gente observa que essa igualdade aqui é um esquema de Euler, né? Então, a gente pode ver isso no contínuo como uma equação diferencial ordinária. Então, observem que aqui agora temos uma dinâmica com condições iniciais com incerteza, né? Então, essa é outra forma de ver esses problemas. Aqui, nesse caso, nesse problema, a gente o que quer é minimizar uma função, esse objetivo, o valor esperado com respeito às distribuições dos dados iniciais, né, dessa função g. E essa função g pode ser vista, né, simplesmente como o erro quadrático, onde aqui h vai ser uma função de hipótese que depende também do dado final da nossa dinâmica. Bom, então isso quer dizer que treinar uma rede neural é simplesmente solucionar um problema de controle óptimo com incertezas. Bom, então até aqui essa era a motivação e as aplicações sobre esse problema. Bom, pronto, então agora vamos a mostrar os trabalhos que eu tenho feito junto com a Soledade. Bom, então, consideramos, como falei anteriormente, esse problema, minimizar o valor esperado dessa função g, onde x satisfaz essa equação diferencial. Aqui esse problema vamos a chamar de PSFI, né? Aqui vamos a focar que estamos variando o tempo inicial e também o dado inicial, φ. Bom, aqui esse φ ele pode ter incerteza ou pode ser determinístico, né? Quando ele é determinístico,
os problemas, condições necessárias de optimidade já foram estudados por Beto e Cali em 2019. Aqui a gente vai estender esses problemas, né, quando o dado inicial é incerto. Bom, mais especificamente, a gente vai considerar esse dado inicial que pertence a esse espaço de Hilbert, né? O espaço L2, a gente sabe que é o conjunto de funções mensuráveis que satisfazem essa integral do quadrado é finito. E sabemos que é um espaço de Hilbert quando introduzimos esse produto interno. Bom, pronto, então com essa formulação, a primeira pergunta é, será que esse problema tem solução? Então, para responder essa pergunta, se existe solução ou existe controle ótimo ou trajetória ótima para esse problema, a gente tem que introduzir três conjuntos de hipóteses. O primeiro conjunto de hipóteses é o seguinte, que a gente vai chamar de H. Vamos supor que o conjunto de parâmetros é um espaço métrico compacto e μ vai ser uma medida finita de Radon. U vai ser uma multifunção que toma valores compactos. Nossa dinâmica F, ela vai satisfazer essa condição de crescimento aqui e também vai satisfazer que ela é elipse contínua com respeito a x. A nossa função g, nossa função terminal, ela vai ser uma função mensurável que é semicontínua inferiormente, né, para um parâmetro fixo, qualquer parâmetro fixo, e além disso vai satisfazer essa desigualdade. Aqui A vai ser uma função NL1 e B vai ser um número maior ou igual a zero. Bom, então esse é o primeiro conjunto de hipóteses. O segundo conjunto de hipóteses vai ser esse aqui, H', vão ser hipóteses sobre a medida. Então, vamos a supor que a medida satisfaz essas condições. Para todo R positivo, esse número H de R, que vai ser o ínfimo sobre as bolas de rádio R centradas em ômega, percorrendo o conjunto dos parâmetros, vamos supor que esse número é positivo. E vamos também a supor que temos essa condição de convergência aqui, com respeito à medida das bolas, né? A bola de rádio 2R sobre a medida da bola de rádio R. Bom, e além disso, vamos a introduzir também hipóteses sobre a dinâmica. Vamos a dar um pouquinho de regularidade com respeito aos parâmetros. Bom, então vamos a supor que existe um módulo de continuidade θf, tal que para cada par de parâmetros temos essa desigualdade aqui. Tá? Então, estamos dando regularidade à dinâmica com respeito aos parâmetros. Pronto, e a última condição que vamos dar é essa condição C. Então, vamos a tomar todos os conjuntos de velocidades percorrendo o conjunto dos controles, né? E vamos a chamar de F são, né? Dessa forma. E vamos a assumir que esse conjunto, NL2, toma valores fechados e convexos. Bom, então, essas são as três conjuntos de hipóteses que vamos a assumir para a existência de controles. Bom, então, para a existência, a gente observa que solucionar esse problema é equivalente a encontrar o mínimo desse funcional, definido dessa forma. Bom, aqui x vai pertencer ao conjunto de trajetórias do nosso problema, né? Percorrendo os controles, onde os controles, né? Lembremos que são dados nesse conjunto, né? São os controles em L infinito. Bom, então, utilizando nossos conjuntos de hipóteses, temos que a condição H4, J é semicontínuo inferiormente. Das outras duas condições, temos que o conjunto de trajetórias é compacto em L2. Tá? Aqui, para mais detalhes, vocês podem ver nosso artigo do início do ano, de 2026, né? E pronto, então a gente tem um operador semicontínuo inferiormente sobre um conjunto compacto, então atinge o mínimo, né? E esse mínimo vai ser, pronto, o controle óptimo que a gente precisa. Portanto, nosso problema tem solução. Então, temos a existência de trajetórias ótimas, ou de controles ótimos. Bom, pronto, agora a terceira parte, vou falar sobre a função valor e a equação de Hamilton-Jacobi no caso de incertezas. Então, nesse caso, a função valor agora se define, né, no tempo e no estado que vai ser esse espaço de Hilbert, né? E como estamos num problema de Mayer, então a função valor vai ser o ínfimo sobre os controles desse valor esperado. Bom,
Aqui, x, esse φ, obviamente, vai ser a solução da nossa equação diferencial ou dessa equação integral. Bom, como eu falei anteriormente, essa função valor v, ela também vai satisfazer o princípio de programação dinâmica, né? Aqui o princípio de programação dinâmica é um pouquinho diferente, mas é importante. Então, aqui vamos a denotar x φ u, a trajetória com condição inicial φ e com controle associado u. Bom, e o princípio de programação dinâmica aqui diz que se a gente assume essa hipótese H, então você tem essas duas condições. A primeira condição, ela diz basicamente que a função valor sobre o conjunto de todas as trajetórias é uma função crescente com respeito ao tempo. Bom, isso que diz a primeira parte do princípio de programação dinâmica. A segunda parte nos diz que a função valor sobre trajetórias ótimas, ela é uma função constante, tá? Isso é basicamente o que diz o princípio de programação dinâmica nessa forma. Bom, aqui outra observação, como eu falei anteriormente, se a gente assume que a função v é suficientemente regular, então ela satisfaz a equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, né? E como ela é constante nas trajetórias ótimas, isso nos diz que as trajetórias ótimas são curvas características da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, né? É simplesmente uma observação. Então, se a gente assume V suficientemente regular, satisfaz a equação de Hamilton-Jacobi, né? Que vai ser dada por essa forma aqui. E também vai satisfazer essa condição final. E a equação de Hamilton, desculpa, o hamiltoniano, vai se reescrever dessa forma, né? Vai ser o ínfimo sobre os controles desse produto interno em L2, né? Dessa função P, que vai pertencer ao dual de L2, ou seja, L2, vezes a nossa dinâmica. Bom, então observem que agora estamos com objetos em dimensão infinita. Bom, agora, na prática, essa função V nem sempre é suficientemente regular. A gente pode ter que ela seja contínua ou seja semicontínua inferiormente. Quando ela é contínua, a gente entra a trabalhar, né, aqui com a noção de soluções de viscosidade, ou seja, temos soluções não muito regulares, né, para a equação de Hamilton-Jacobi. Essa noção de solução de viscosidade foi introduzida por Crandall e Linus no 83. Bom, aqui nesse trabalho a gente está interessada, né, em trabalhar quando vê esse semicontínuo inferiormente. Aí, nesse caso, a gente adopta a noção do que é uma solução próxima. Essa é uma noção introduzida por Frankowski, Plaskay e Reszuszowski em 95. Bom, então, antes de passar a falar o que é uma solução próxima, vou introduzir umas definições do cálculo próxima. Bom, então, primeiro vou introduzir o que é um vetor normal próxima, vou chamar vetor proximal, ok? Então, tomamos um espaço de Hilbert X, um subconjunto K fechado, e a gente diz, né, que um vetor normal próximo, ou um vetor próximo a conjunto K no ponto X, é um vetor X tal que existe um número lambda positivo que satisfaz essa desigualdade aqui, para todo x' em K. E o conjunto de todos esses x, né, é denotado dessa forma, e é conhecido como cono próximo. Bom, então, essa é a primeira definição que introduzimos. Agora, vamos introduzir o que é o subgradiente próxima ou um subdiferencial próximo. Então, um vetor x em L2, a gente diz que é um subgradiente próximal de uma função estendida semicontínua inferiormente V no ponto x do domínio de V, sempre que esse vetor x menos 1 pertença aqui a esse cono próximo, né, no ponto x vx, ao epígrafo da função V. Bom, e o conjunto de todos esses vetores x vai ser denotado dessa forma, tá? E esse conjunto aí vai ser chamado de subdiferencial próximo. Bom, aqui a gente observa, no plano, né? Temos uma função v, né, que é contínua e semicontínua inferiormente aqui em x4, né? Observem, então, que o subdiferencial próximo em x1 é simplesmente o vetor normal, né?
Em X2 não existe, né? Em X3, aí temos o cono proximal, bom? E em X4, que é o caso que a gente está trabalhando, aqui no caso de R2, né? Esse vai ser o cono proximal. E em X5, aqui esse vai ser o cono proximal, né? Essa é uma forma de ilustrar esses objetos do cálculo proximal, bom? Pronto, agora a gente já pode definir o que é uma solução próxima. Então, a gente toma uma função v, semicontínua inferiormente, e definimos essa multifunção, tá? Que depende da função v. Então, vai ser os φ alfa, NL2 vezes R, tais que essa função v é menor ou igual que alfa. Bom, esse é simplesmente um corte, uma secção transversal do epígrafo da função v. Bom, é simplesmente isso. Então, a gente diz que a função v é semicontínua inferiormente, é uma solução próxima, semicontínua inferiormente, se essa multifunção é absolutamente contínua e se satisfaz essa condição terminal aqui. Isso para todo o φ NL2, né? E além disso, existe um subintervalo de medida completa, né? Tal que para todo t φ você tem essa igualdade aqui. Então, observem que essa igualdade aqui na sul é simplesmente a equação de Hamilton-Jacobi-Bellman. Aqui xt e xφ são simplesmente a derivada, assim, falando a grosso modo, a derivada com respeito a t da função v e a derivada com respeito ao estado da função v. Bom, então, essa é a definição do que é uma solução próxima. Então, aí temos nosso principal resultado dessa primeira parte, né? Que é o seguinte: se assumimos as condições H, H'mi e C, então a função valor do nosso problema PSFI é a única solução semicontínua inferiormente, limitada inferiormente, né? Tal que existe um subintervalo I de medida completa, tal que para todo T φ alfa, né? O epígrafo de V, você tem essa igualdade. Ou seja, V vai ser solução próxima da nossa equação de Hamilton-Jacobi. E além disso, também satisfaz essa condição terminal aqui. Bom, esse é o primeiro resultado do nosso trabalho, né? Uma ideia da prova é utilizar o princípio de programação dinâmica. Utilizando esse princípio, a gente obtém o seguinte: mostramos que essa multifunção é absolutamente contínua. Mostramos que esse par, né, essa dinâmica aqui, junto com esse epígrafo, é fracamente invariante. Esse outro par, aqui onde F tilde se define dessa forma, né? E V tilde se define dessa outra forma, né? Esse par aqui, dessa dinâmica, junto com esse epígrafo aqui, é fortemente invariante. Agora, por que eu falo de fortemente invariante e fracamente invariante? Eu vou primeiro dar essas definições desses dois termos e vou mostrar e vou falar por que é importante. Então, a definição de variância fraca é a seguinte: se a gente tem um par, uma dinâmica, junto com o grafo de uma multifunção, né, a gente diz que essa dinâmica é fracamente invariante se e só se para cada dado inicial em P de t0, né, e para todo t maior que t0, esse problema de Cauchy, né, observem que aqui temos uma inclusão diferencial, né, esse problema admite pelo menos uma solução que pertence a todo PDT, né? Aqui temos uma ilustração, né? Temos as trajetórias que podem sair e essa trajetória azul, ela ficou sempre dentro desse cilindro, por dizer assim. Bom, essa é a noção de invariância fraca. Invariância forte, obviamente, vai ser o outro cenário, né? Temos que o par é fortemente invariante se só se todas as soluções daquela inclusão diferencial satisfaz que pertencem a esse, a esse cilindro. Bom, agora, por que é importante essas duas definições de invariância fraca e invariância forte? Temos resultados de Sanko-Domshe, de 2002, onde ele caracteriza as invariâncias e as caracterizações os hamiltonianos, né? Então, a primeira caracterização é a seguinte:
Se a gente assume nossas três conjuntos de hipóteses, então esse par é fracamente invariante se só se essa multifunção é absolutamente contínua à esquerda, e além disso, também você tem que existir um subconjunto de medida completa tal que para todo elemento Tx, né, no grafo dessa multifunção P, contém no intervalo, você tem essa desigualdade, tá? Para todo elemento nesse cone. Bom, isso para eh, invariância fraca, né? Para invariância forte, né, temos um resultado similar, só que agora com uma desigualdade desse tipo. Bom, então lembrando, voltando lá na demonstração, a gente tinha que tínhamos dois, esse par é fracamente invariante, isso implica uma desigualdade, e esse par aqui é fortemente invariante, que isso implica outra desigualdade, e isso nos leva à igualdade da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman. Bom, e isso mostra que nossa função valor é efetivamente a solução próxima da nossa equação diferencial parcial, né? E por último, para essa parte, né? A unicidade é bem simples. A gente assume que existe outra função semicontínua inferiormente, satisfazendo essa condição terminal aqui, né? Aí definimos a multifunção associada a essa função θ, né? E aí mostramos que esse par aqui é fracamente invariante e isso implica essa desigualdade. Por outro lado, mostramos que esse outro par é fortemente invariante e daí obtemos essa outra desigualdade. Bom, portanto, temos a igualdade. Então, se existe outra função semicontínua inferiormente satisfazendo essa condição terminal, ela tem que ser a função valor. Bom, pronto. Agora passamos à última parte, que é caracterização de controles. Aqui já passamos a falar de condições necessárias para esses problemas. Bom, então, aqui agora vamos a considerar esse problema. Queremos minimizar essa função j, bom, onde x aqui satisfaz essa equação diferencial ordinária. Bom, aqui agora observem que a dinâmica é afim com respeito ao controle. Bom, a condição inicial, de novo, vai ser um elemento de L2 e o controle vai continuar sendo um elemento de Rm. Bom, pronto. Então, como vamos a estudar condições necessárias, necessitamos introduzir, né, condições locais. Então, a primeira definição é o que é um minimizador local, né? Então, a gente diz que um controle U barra com X barra, né, esse par, é um minimizador local para o problema P, se existe um epsilon tal que você tem essa desigualdade. Bom, aqui, observem que aqui temos a trajetória ótima, né? Isso para todos o par de controle e trajetória que satisfazem, né, que estão próximos da trajetória ótima, né? Estão próximos a uma distância epsilon. Bom, então isso é que é um minimizador local. Agora, vamos a introduzir regularidade local. Então, aqui simplesmente vamos a introduzir regularidade para local na função g, no gradiente dela. Também vamos a introduzir irregularidade com respeito ao parâmetro do gradiente da função f, ok? E, além disso, também vamos a assumir que as derivadas parciais da função f, né, elas vão estar limitadas. Bom, tudo isso aqui localmente. Bom, pronto. Então, esse aqui é o segundo resultado importante que a gente trabalhou, que é o princípio do máximo de Pontryagin quando o dado inicial tem incerteza. Bom, então aqui nesse caso, a gente define a dinâmica F, né? Lembramos que estamos com uma dinâmica afim com respeito aos controles, né? Então definimos a dinâmica F, aqui simplesmente por notação, e temos então esse resultado. Então tomamos um minimizador local, né? E reescrevemos esse P como gradiente de x, né? Dessa função g. Então, a solução do problema retrógrado, desse problema aqui, né? Aqui, lembremos que P é um elemento de L2, né? Então, a solução dessa equação diferencial ordinária aqui satisfaz o princípio do máximo, que vai ser simplesmente essa igualdade aqui. Bom, essa é uma das contribuições do nosso segundo trabalho.
Agora, queremos utilizar essa igualdade aqui, ou esse princípio do máximo, para caracterizar o controle U-bar. Bom, então, para dar uma ideia disso, a gente vai assumir que o controle é escalar. Então, vamos a trabalhar quando m igual a 1, né? Por o caso vetorial, vocês podem ver o trabalho de 2025. Bom, então aqui nesse caso, vamos a definir agora a multifunção U, sempre constante, né? Sendo esse intervalo, o min e o max, satisfazendo essa desigualdade. Então, como estamos com o controle escalar, a equação diferencial ordinária agora se escreve dessa forma, né? Pronto. Uma coisa importante que quero introduzir aqui, ó, é o cochete de Lie. Lembramos que se a gente tem dois campos vetoriais, F e G, né, o cochete de Lie vai definir um novo campo vetorial, né, que é definido dessa forma, tá bom? Eu introduzo esses cochetes de Lie simplesmente por notação, porque na formulação do controle óptimo, né, na caracterização, vamos utilizar muito esses cochetes de Lie. Bom, então temos esse resultado, que é a caracterização de controles. Então, temos um minimizador local, né? E se P satisfaz, né, as condições do princípio de máximo de Pontryagin, então a solução do controle U barra satisfaz essas condições aqui. Aqui essa função psi é simplesmente o produto interno, essa função P junto com essa parte da dinâmica, F1, né? Agora, o controle ele vai satisfazer que toma o valor máximo quando essa função psi é positiva. Vai tomar o valor mínimo quando ela é negativa e vai ser singular quando ela é igual a zero. Singular quer dizer que o controle está tomando valores, né, em intervalos em intervalos, né, de 0 a t. Bom, e além disso, o nosso controle satisfaz essa igualdade aqui. E aqui é onde aparecem os cochetes de Lie, de novo, né? Então, você vê que aqui, se esse termo aqui é diferente de zero, a gente pode ter uma formulação explícita por o controle, né? Bom, agora vamos a ver um exemplo numérico, né, onde utilizamos essa fórmula e também onde resolvemos numericamente um problema. Bom, antes disso, vou introduzir o esquema numérico que a gente utiliza, que é simplesmente o Monte Carlo, o método de Monte Carlo, né? O modelo de Monte Carlo consiste em aproximar, né, o conjunto de parâmetros por meio de conjuntos finitos, né, onde esses conjuntos finitos, né, eles estão distribuídos independente e identicamente, né, por meio dessa lei de probabilidade. Bom, e para cada K, a gente vai considerar esses problemas. Aqui queremos minimizar esse JK, que é simplesmente essa média. A gente sabe que pela lei dos grandes números, essas médias aqui convergem para a nossa integral, o valor esperado que a gente está trabalhando, ok? Bom, então esse é o nosso esquema numérico. Pronto, então esse vai ser o exemplo. Então, vamos a considerar, né, esse problema. Aqui, o que a gente vai querer é maximizar o lucro, né, de dinheiro, né, quando esse X, né, representa a população dos peixes, né? Então, o que queremos aqui é encontrar a estratégia óptima para pescar, né, para a pesca. Aqui, então, X, no modelo, vai denotar a quantidade de peixe, do peixe chamado halibut, ok? No tempo t, correspondente à incerteza ômega. O controle U, né, vai representar o esforço, né, de pesca por unidade de tempo. E, como falei, então, hoje o objetivo é maximizar, né, o lucro. Bom, aqui, então, temos vários parâmetros nesse modelo, né? T, obviamente, vai ser o tempo de pesca, E vai ser o preço no mercado por unidade de peixe, né? E C vai representar, né, o custo, que vai ser inversamente proporcional à quantidade de peixe. Entre mais peixe a gente tenha, né, entre menos peixe a gente tenha, né, mais caro vai ser a pescar, né? Isso devido à falta de peixe no mar.
E o max é simplesmente uma variável que normaliza nosso controle para ele estar entre 0 e 1. Bom, e observemos que aqui temos outros parâmetros estocásticos, né? Vai ser o dado inicial, esse R e esse K, né? Eles vão ser simplesmente, então, phi, sabemos que é a população inicial, que é uma população incerta, não sabemos quanto peixe está no início, mas temos uma certa incerteza, né? R vai ser o crescimento, também é incerto, crescimento de peixe, né? Do modelo logístico, e K vai ser a população máxima que pode ter o modelo. Bom, esses são os modelos estadísticos. Tendo em conta esses modelos, então a gente introduz consideramos esses parâmetros, bom, os parâmetros fixos, determinísticas e esses parâmetros estocásticos. Aqui Tn vai representar, né, a normal truncada com meia m e desviação estándar sigma no intervalo AB. Bom, pronto, tendo em conta esses parâmetros estocásticos e fixos, então a gente trabalha no Python, né? Introduz nosso sistema, nosso esquema numérico e numericamente a gente obtém que o controle óptimo, né? Lá utilizando a livraria de Gecko, e o controle óptimo satisfaz essa linha aqui que está em laranja, né? Observem que aqui temos uma suavidade, né? E utilizando a nossa fórmula que foi encontrada utilizando o máximo, o princípio do máximo, que está em verde, né? Essa vai ser a fórmula que a gente encontrou. E em azul vai ser a nossa função switching, né? Quando ela é positiva, a gente pesca a maior capacidade. Quando ela é zero, o controle, né? Ele é singular. Então, pescamos a essa, né? A esse ritmo. E, de novo, aqui, essa função switching é positiva. Então, a gente pesca a máxima capacidade. Bom, e por último, aqui, né, temos as, as, os custos, né, os custos sucessivos e os controles sucessivos. A gente observa que essa convergência vai para zero, então isso mostra uma certa consistência do modelo de Monte Carlo que a gente utiliza. Bom, então essa palestra foi baseada nesses três trabalhos, né, em conjunto com a professora Soledad, Michele Paladino e o Gabriel Monteiro. Bom, muito obrigado. Obrigado, Oscar, por su excelente palestra. A continuación tenemos la parte de preguntas. Preguntas o Uhum. commentary. Any question? O está abierto el audio, el vídeo para preguntas. Puede ser preguntas por el chat también. Any question o commentaries? O, Oscar, yo tengo una curiosidad. Yo no soy Uhum. en esas cosas, no he aprofundado. Más la caracterización del control. La caracterización del control, vos impone la condición que las derivadas de las f sub i con respecto a h sub k sean limitadas. Sim. ¿Esa condición consigue debilitarla un poquito o es fuerte? Seria bom diminuir essas condições, né? Aqui a gente, na verdade, está utilizando as mesmas condições que foram Ok, impostas por Beto e Calil, né? así. Mas se sempre é bom ver se é bom tirar mais regularidade, né? Mas é importante ter essa limitação aí. Ok, ok. Obrigado. Otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario a hacer, por favor? Pues bien, no chat. Pues bien, si no tienen más preguntas a hacer, muy obrigado, profesor Oscar Sierras. Excelente palestra, bastante clara, bastante metódica. Parabéns. Muy boa, Muchas gracias, professor. muito boa. Obrigado.